Olá pessoal, aqui é Marcelo Saldanha, pediatra, e estamos agora retomando alguns vídeos, alguns assuntos que são importantes para você, são importantes para sua vida, de cuidados com seu bebê. E é importante que vocês, na medida do possível, curtam nossos vídeos, compartilhem eles com quem vocês acharem interessante. Então, retomamos as nossas atividades para 2019 com esse vídeo que a gente vai postar para vocês agora sobre um assunto que tem acontecido com bastante frequência, principalmente nessa época do ano. É uma época que final de início de outono, onde a gente encontra muitas doenças respiratórias ou doenças infecciosas, e uma doença que está aparecendo aí com bastante frequência, que a gente tem observado nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios ou mesmo nas emergências, é uma doença chamada síndrome da mão, pé e boca. O nome parece estranho, né? Mão, pé e boca, mas essa denominação aconteceu porque as lesões que aparecem nessa doença são bem características nessas três regiões, mão, pé e boca. Mas inicialmente ela não aparece assim dessa forma, ela começa como se fosse uma febre, um quadro gripal, a criança se demonstra como se fosse um resfriado e começa com febre alta. Normalmente, daí as famílias já procuram atendimento no plantão, nos ambulatórios, nos consultórios, e aí, às vezes, os diagnósticos são equivocados, né? Os diagnósticos de infecção de garganta, infecção de ouvido e qualquer outras infecções que precisam tomar antibiótico. E aí é que acontece o grande problema, onde é prescrito antibiótico e alguns dias depois, às vezes, as crianças começam a apresentar algumas lesões de pele. As lesões que, às vezes, até confundem algumas pessoas e alguns diagnósticos como alergia ao antibiótico. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa doença é uma doença provocada por um vírus. Esse vírus, o nome dele é estranho, é chamado Coxsackie vírus, mas é um vírus que é benigno, que não traz nenhuma complicação maior, só que ele dá muita preocupação, dá muita dúvidas, assim, e as famílias ficam muito angustiadas, porque ele inicia com uma febre alta, às vezes, a criança fica um pouco prostrada, tem sintomas gripais e às vezes também sintomas intestinais. Esse vírus se transmite através do contato direto de uma criança ou de uma pessoa contaminada para outra, e esse vírus ele entra no organismo, dá sintomas respiratórios e às vezes dá sintomas intestinais. Com o curso da doença, esse vírus ele demonstra principalmente a atuação nesses três locais: planta da mão, ou a mão inteira por vezes, palma da mão, planta do pé e boca, né? Nessas três locais, às vezes, a gente percebe algumas lesões, mas lesões bem características, como na boca, por vezes, afta, ou algumas bolhas, nos pés e nas mãos também, um vermelhidão e, às vezes, bolhas, né? Normalmente não é muito dolorosa nas mãos e nos pés, mas na boca costuma ser bastante dolorosa. Motivo esse que a criança diminui bastante a sua vontade de se alimentar, começa a ter dor, começa a ficar chorosa, aumenta a quantidade de saliva e essa criança, por vezes, fica muito incomodada, onde essas lesões também podem apresentar na garganta, né, nas amígdalas, e às vezes também pode acontecer alguns gânglios no pescoço. Mas essa doença é benigna, é autolimitada, ou seja, ela, com medida que vai passando os dias, essa doença ela vai embora, o organismo consegue combatê-la e ela acaba indo embora e não trazendo mais nenhuma sequela, mais nenhuma situação outra para a criança. O que se faz? Qual é o tratamento que deve ser empregado para isso? Em primeiro lugar, não se preocupar em termos de sequelas ou de situações graves com as crianças, né? Em segundo lugar, o tratamento é bem simples, é tratar a febre, tratar a dor, não usar antibiótico, manter um resguardo para essa criança. É interessante, se ela frequentar creche ou escolinha, ela não ir para a escolinha, né? Ficar mais em casa, o convívio com os pais, né? E isso é importante, esse cuidado é importante. Uma boa alimentação, ter cuidado com relação a alimentos não muito quentes, que às vezes os alimentos quentes e às vezes salgados pode arder um pouco essas aftas na boca, tentar dar coisas de fácil mastigação, não dar coisas de difícil mastigação, onde o alimento fica muito tempo na boca e acaba machucando e doendo essa boca dessa criança. E tratar da melhor forma possível com analgésicos e antitérmicos. E esperar que essa doença vá passar e que não vai deixar nenhuma sequela, mas claro que outras crianças da faixa etária, crianças pequenas, adultos
adultos normalmente não tem nenhum tipo de manifestação com relação a esse vírus, mas às vezes ele pode transmitir. Então, é comum às vezes a gente pensar assim que nenhuma criança teve contato com outras crianças, mas desenvolveu o quadro. Às vezes nós adultos podemos trazer alguns vírus para casa, ou alguns germes para casa, e a gente acaba contaminando as nossas crianças, tá? Então, o que eu falei para vocês então é a doença mão, pé, boca, né? Que é uma doença que está se propagando no nosso meio aqui no sul, mas que eu sei que já andou circulando pelo norte, nordeste e centro-oeste do nosso país. Agora está chegando para nós aqui no sul, então fica essa dica para vocês aí. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e possa nos ajudar no nosso canal e ajudar com quem vocês conheçam de forma adequada. Muito obrigado, um abraço para vocês.